Levítico capítulo 15. Leis a respeito de impurezas no homem. O Deus Eterno deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro como se o corrimento parar nele. De um leito ou do outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar tudo aquilo em que se assentar ficarão impuros. E se alguém tocar a cama dele ou se sentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. E quem tocar no homem que tem o corrimento deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar banho e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer cela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se assentou ficará impuro até o pôr do sol. Se sentou, ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar banho e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa até que estiver vestindo e tomar banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado, se for de madeira deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar 7 dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água em uma fonte, então ficará puro. No 8º dia, ele deverá pagar 2 rolinhas ou 2 pombinhos e ir até a entrada da tenda sagrada, e ali na presença do Deus Eterno entregar as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Eterno, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem tiver perda de esperma, deverá tomar banho e ficar impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiver relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Leis a respeito de impurezas na mulher. Quando uma mulher tiver as suas regras, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo em que ela se sentou deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar banho e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com uma mulher durante as regras ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante as regras. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela sentar durante esse tempo ficarão impuras, e quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro, e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias e então estará pura. No 8º dia, ela pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Deus Eterno, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das impurezas, a fim de que não morram por tomarem impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa do corrimento no membro ou de perda de esperma, da mulher durante as regras e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Levítico 16.
O dia do perdão. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando apresentavam ao Deus Eterno uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Eterno falou de novo com Moisés. Ele disse: diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no santíssimo lugar que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca do acordo, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no santíssimo lugar depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto na cabeça. Ele colocará o turbante, também feito de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para tirar pecados e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença do Deus Eterno, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras com o nome do Eterno e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence a Deus Eterno será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Deus Eterno. Arão o matará para o deserto, o mandará para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar que está na presença do Deus Eterno e 2 punhados de incenso cheiroso bem moído e entrará no santíssimo lugar. Ali na presença do Eterno, ele porá um incenso no fogo para que a fumaça cubra a tampa da arca do acordo. Assim Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Borrifará depois o sangue 7 vezes em frente à arca do acordo. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do santíssimo lugar, borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim Arão purificará o santíssimo lugar de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no santíssimo lugar para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados de sua família, dos pecados do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está na frente dela e fará a cerimônia de purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar e assim o borrifará das impurezas. Purificará das impurezas dos israelitas e dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do santíssimo lugar, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas de todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal e ele soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas do sacerdote que haviam vestido antes de entrar no santíssimo lugar e as deixará ali naquele lugar sagrado. Ele tomará um banho e depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos do povo, e queimará no altar a gordura e do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para
Deserto, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento, depois de terminado o sacrifício para tirar os pecados do povo e a cerimônia da purificação do Santíssimo Lugar, feita com o sangue do touro novo e do bode. Os corpos desses 2 animais serão lavados para um lugar fora do acampamento, e o couro, a carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. A comemoração do dia do perdão. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença do Deus eterno. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa é a lei, será obedecida para sempre, e uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito conforme o Deus eterno havia ordenado a Moisés. Levítico capítulo 17. O sangue dos animais sacrificados. O Deus eterno mandou Moisés dar a Arão, seus filhos e a todo o povo de Israel as seguintes leis: se um israelita matar um boi ou um carneirinho ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício ao Deus eterno, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado. É como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Deus eterno como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente à tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Eterno. Daqui em diante e para sempre os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso estarão sendo infiéis ao Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Deus eterno as suas ofertas que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente a entrada da tenda sagrada, em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso no meio do povo. Proibição de comer sangue. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que o Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Por isso, o Deus eterno diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo pode comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha morrido de morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo, mas se lavar a roupa e não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Casamentos proibidos, capítulo 18. O Deus eterno mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: eu sou o Deus eterno, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra onde eu estou levando vocês.
Não vivam de acordo com as leis desse povo, pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Deus eterno, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Deus eterno. O Deus eterno deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relação com sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na outra casa ou na mesma. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher de seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada, isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã de sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante as regras. Não tenha relações com a mulher do outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar a filha ou filho para servir a Deus Moloque. Isso seria uma vergonha para o santo nome do Deus eterno. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficariam impuros os povos que eu vos expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros, eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Outras leis. Capítulo 19. O Deus Eterno mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Eterno, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe, seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte, mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que é para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas, e não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colherem os cachos que ficarem, nem voltem atrás para catarem os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome. Pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Deus Eterno, não explore nem roube os outros.
Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, eu sou o Deus eterno. Quando julgar alguma coisa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Deus eterno. Não guarde ódio no coração contra outro israelita. Não corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Deus eterno. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeie tipos diferentes de sementes no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta ao Deus eterno um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda da sagrada. Ali, na presença do Deus eterno, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comem as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras no 4º ano. As frutas serão dedicadas a mim, o Deus eterno, como oferta de louvor. No 5º ano vocês poderão comer as frutas e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo. Eu sou o Deus eterno. Não desonra as suas filhas entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Deus eterno. Não procurem a ajuda dos que invocam o espírito dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará que vocês fiquem impuros. Eu sou o Deus eterno, Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Deus eterno. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como amam a vocês mesmos. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou quantidade ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Deus eterno. Capítulo 20. Castigos para os vários pecados. O Deus eterno mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que viver no meio do povo de Israel separar um de seus filhos para servir o Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e os expulsarei do meio do povo por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu expulsarei do meio do povo junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar ajuda dos que invocam o espírito dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o eterno, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o eterno e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe.
Se um homem cometeu adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos. Por causa desse ato imoral, eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos. Por causa desse ato nojento, eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isto é, uma imoralidade grave, e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de mãe e pai, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante as regras, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes, e o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo, eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com uma cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra em que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali. Conforme vocês forem tomando posse da terra, eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Deus eterno, Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos, portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que arrasta pelo chão é impuro ou não. Eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não fiquem impuros. Sejam santos, pois eu, o Deus eterno, sou santo. Eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Capítulo 21. Leis para os sacerdotes. O Deus Eterno mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão, que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, pai, mãe, filho, filha, irmã ou irmã solteira que more com ele, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam sacrifícios que são ofertas de alimento para o Deus eterno. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem se casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Deus eterno, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro e quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Deus eterno, o grande sacerdote só poderá casar-se
como uma virgem. Ele não pode casar-se com uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar-se somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Deus eterno e eu ordenei como sacerdote. O Deus eterno disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Esta lei valerá para sempre. Nenhum homem com um defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado, ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença na pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver nenhum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas, mas ele não poderá chegar perto da cortina do Santíssimo Lugar, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impura todas essas coisas. Eu sou o Deus eterno e eu as dediquei a mim. Foi isso o que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel.